Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver transistor amplificador, modelo emissor comum básico. Você já sabe polarizar um transistor, montar, testar, etc. Mas o transistor é usado como amplificador de pequenos sinais, tipo o sinal gerado pelo microfone, antena. Como calcular o seu ganho? Como analisar o circuito com o transistor em pequenos sinais? É exatamente isso que eu vou começar a ver agora. Vamos lá? Esse é o circuito da configuração emissor comum, a mais usada. Agora o circuito está com um capacitor na entrada e outro na saída para acoplar o sinal AC. O sinal AC é representado pela fonte Vin. A pergunta é: determine a tensão de saída Vout no circuito da figura. Como analisar esse tipo de circuito? Usando a superposição. Primeiro vou analisar o circuito devido à fonte de corrente contínua VCC, desconsiderando a fonte AC Vin. Depois analiso o circuito considerando a fonte AC Vin, desconsiderando a fonte VCC. Lembrando sempre que desconsiderar uma fonte de tensão é colocá-la em curto. Primeiro vou analisar o circuito em corrente contínua. Essa é uma análise que você já está careca de saber. Nesse caso, eu desconsidero as fontes AC e considero os capacitores um circuito aberto. Sim, aqui na análise AC teremos regras bem definidas para os capacitores. Vejam como fica o circuito. Muito simples, não é mesmo? O objetivo é determinar a corrente de coletor. Como o ganho de corrente beta é grande, então vou considerar a corrente de coletor igual à corrente de emissor. Determinar essa corrente é importante por dois motivos. Primeiro, para determinar VCE e ver se o transistor está operando como amplificador. Segundo, o valor da corrente de coletor, que é igual à corrente de emissor, será usada na análise AC para determinar a resistência interna do emissor do transistor. Isso mesmo! Em AC, o transistor apresenta uma resistência interna entre a base e o emissor. Já veremos isso em detalhes. Calcular a corrente de coletor não tem segredo. Começo determinando a corrente de base olhando para a malha de entrada. A corrente de base é igual a 0,0715 mA. Agora é só calcular a corrente de coletor, lembrando que vamos considerar a corrente de emissor igual à corrente de coletor. Basta multiplicar a corrente de base pelo beta, que nesse caso é 100. A corrente de coletor é igual a 7,15 mA. Agora é só calcular a tensão VCE, que é igual à tensão de entrada VCC, menos a queda de tensão na resistência de coletor R2. A tensão VCE é igual a 7,85 volts. O transistor está operando como amplificador. Agora vamos à novidade, calcular a tensão AC de saída. Conhecendo a tensão AC de saída, é possível calcular o ganho, que é a razão entre a tensão AC de saída dividido pela tensão AC de entrada. Sempre lembrando que essas tensões AC representam sinais de pequena amplitude. E agora, como fazer? É só usar a superposição. Vou redesenhar o circuito desconsiderando a fonte VCC, colocando o VCC em curto. Vejam como fica o circuito. Muito estranho, não é mesmo? Mas é assim mesmo. Com a fonte em curto, as resistências que estavam ligadas à fonte vão ligadas ao terra agora. Outro detalhe é que os capacitores são considerados um curto-circuito. Essa é uma boa aproximação. Mais tarde a gente melhora esse modelo. Mas se você pensa que isso é tudo, eu digo que agora vem o mais interessante. O transistor. O transistor deverá ser substituído por um modelo para pequenos sinais, o modelo desenhado na figura. O transistor agora foi substituído por uma resistência entre a base e o emissor, cujo valor dessa resistência é igual ao ganho beta vezes a resistência interna do diodo base-emissor RE, que veremos logo a seguir como calcular. Agora o circuito tem uma fonte de corrente ligada no coletor. O valor da fonte de corrente é igual ao ganho beta vezes a corrente de base. Bem, isso na verdade não é nenhuma novidade. Antes a gente já considerava a corrente de coletor igual ao ganho beta vezes a corrente de base. Aqui não mudou nadinha. Ao pé da letra, deveria ser desenhada uma resistência em paralelo com a fonte de corrente. Mas na prática o valor dessa resistência é tão alto que pode ser desprezada. Foi o que eu fiz agora para não complicar. Agora o que todo mundo deve estar se perguntando é:
como calcular a resistência RE. A resistência RE é a resistência interna do diodo quando usado para baixos sinais. Isso vale para qualquer diodo. Se você está interessado apenas na variação da tensão no diodo, então você pode considerar o diodo como uma resistência, exatamente a resistência RE. Então, esse modelo do diodo só vale para baixos sinais, que é exatamente o caso do diodo da junção base-emissor desse circuito. A corrente que passa por esse diodo é a corrente de emissor, que pode ser considerada igual à corrente de coletor se o beta for grande. É o mesmo caso do transistor em corrente contínua, não mudou nada. Mas no circuito essa resistência aparece multiplicada pelo beta. Sim, isso porque ela foi refletida para a base. Lembre, eu já falei isso em outros tutoriais. Se você não viu, dê uma olhadinha na descrição desse vídeo. Agora o cálculo da resistência RE. O valor é igual a 0,026 volts dividido pela corrente de emissor, que é a corrente que passa pelo diodo, que para transistores com ganho beta grande, maior ou igual a 100, pode ser considerada igual à corrente de coletor. De onde saiu essa resistência? Da teoria do diodo. Mas isso merece um tutorial à parte. Então vou calcular a resistência RE, já que a corrente de coletor foi calculada há pouco, é igual a 7,15 mA. Isso dá 3,6 ohm, um valor muito baixo. Para usar no modelo tem que multiplicar pelo ganho beta, que é 100. Então fica 360 ohm. Esse é o valor a ser usado no circuito. Aqui estou usando uma nova simplificação. Estou considerando o ganho AC igual ao ganho DC. No datasheet, o ganho DC é escrito com HFE com letras maiúsculas e o ganho em AC com HFE em letras minúsculas. Na prática, os dois apresentam praticamente o mesmo valor, por isso é chamado de beta. Pronto, agora você está pronto para resolver o circuito. Note que eu coloquei o valor da resistência RE multiplicada pelo beta no diagrama. E agora, o que fazer? Não tem segredo. Use tudo o que você já aprendeu na análise de circuitos. Simples assim. Vou começar calculando a corrente de base, a corrente que circula pela resistência RE. Lei de Ohm simples. A fonte de entrada está em paralelo com RE. A corrente é igual a 0,056 mA, bem baixinha. A corrente sai amplificada no coletor, exatamente como no caso do transistor em corrente contínua. Não tem novidade nenhuma. Então a corrente de coletor é 100 vezes a corrente de base. Isso dá 5,6 mA. Agora o cálculo da tensão de saída. Note que a corrente vai se dividir pelas duas resistências, a resistência de coletor e a resistência de saída RO. Essa resistência representa a resistência do circuito ao qual esse amplificador está ligado. Então tem que fazer o paralelo de 1K com 10K, isso dá 0,9K. Então vou arredondar para 1 kΩ. Na maioria dos casos, a resistência de saída RO é bem maior do que a resistência de coletor. Agora é só usar a lei de Ohm. A tensão de saída é igual à corrente de coletor vezes a resistência do paralelo, isso dá 5,6 volts. Agora, para finalizar, o ganho de tensão. Tensão de saída calculada há pouco, dividido pela tensão de entrada, 20 mV. Cuidado com as unidades. Isso dá 280. A tensão aumentou 280 vezes. Pronto, você viu como analisar um amplificador com um transistor em AC para pequenos sinais. O que você achou? É muito simples, não é mesmo? Deixe a sua opinião nos comentários. E agora é só ficar atento ao canal do Professor Bairros para mais exemplos. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!